A CMTC Municipalizadas também está ingressando no futuro com a incorporação do progresso técnico. São os ônibus movidos a gás natural, é o corredor Vila Nova Cachoeirinha com os seus ônibus de porta esquerda, são os trólebus que nós estamos aperfeiçoando, são os ônibus biblioteca que levam os livros para a periferia da cidade, são as inovações que estão sendo feitas constantemente nas nossas garagens e no Complexo Santa Rita. Com a municipalização, a CMTC passa a competir em termos de igualdade com as empresas particulares. Ganha por quilômetro rodado e por qualidade de serviço. Portanto, a nossa empresa, precisamos oferecer um serviço de boa qualidade para os nossos usuários e colocar, faça chuva ou faça sol, 2.900 ônibus nas ruas todos os dias. Um dos objetivos da municipalização é a melhoria da qualidade do serviço. Com mais ônibus em operação, cenas como essas já fazem parte do passado. Porque tem ônibus toda hora, não tem mais aquela bagunça, né? Tá ótimo, agora tá ótimo. Mais ônibus, eles vão operar por quilometragem, certo? Então eu acho que é uma coisa boa, que é um ônibus saindo praticamente um atrás do outro. O pessoal que está na rua tem possibilidade de se locomover com mais pressa. Olha, de uma maneira bem resumida, eu poderia dizer que a municipalização significa o aumento de frota de ônibus na cidade de São Paulo, porque essa frota é a mesma que já fazem 15 anos e absolutamente insuficiente para atender os usuários. Mas, de outro lado, significa também, pelo fato de alterações que existem na forma de contratar as empresas em geral, significa uma possibilidade de se resgatar a qualidade do serviço de transporte coletivo por ônibus de São Paulo, que todos nós concordamos, a partir de muitos anos, não é só recentemente, deixa muito a desejar. Klinger, você acha que o uso do carro particular é um problema cultural brasileiro? Não, acho que o uso do carro particular é uma facilidade. No mundo inteiro se usa muito o carro particular. E é uma questão apenas de se criar regras de convivência, né? Falávamos há pouco sobre o pedágio urbano. Eu, por exemplo, sou extremamente favorável. A área do centro, onde há um maior adensamento da rede de transporte por metrô, como o Centro Expandido de São Paulo, precisa carro, né? Criar realmente pedágio urbano para poder limpar essa área e permitir que haja uma maior... Mas não há outra solução possível sem ser a cobrança do pedágio, porque a gente já paga tantas taxas, mais uma. Olha, veja só a situação. Em Manhattan, por exemplo, não há pedágio urbano e ninguém vai de carro para Manhattan. Por quê? Porque o uso do solo é muito caro, os estacionamentos custam tão caro que as pessoas deixam o carro fora de Manhattan e vão de metrô. Sim. O que já está acontecendo em São Paulo é isso. São Paulo hoje, no centro da cidade, você paga R$30 e vai ficar parado 1 hora. E esse é um valor proibitivo. Então, as pessoas naturalmente estão caminhando para deixar os seus veículos. O que nós precisamos é, de fato, investir numa malha de metrô que seja significativamente mais expandida, né? Falávamos ainda há pouco no intervalo sobre Paris. Paris, que é um pouco menor que São Paulo, tem na sua área do centro expandido 450 quilômetros de metrô. São Paulo está chegando agora em 70 quilômetros de metrô. Então, veja, nós precisamos caminhar muito para ter essa condição de limpar o centro da cidade de automóveis e permitir com isso a integração com o modal bicicleta, com o modal a pé, com o modal de transporte coletivo sobre rodas, né, que são os ônibus. Agora, Henrique, pergunta. Tá. Não, existe assim, esperança de que as pessoas, aos poucos, compreendam que essas mudanças também precisam ser para médio e longo prazo, que precisa ser sustentáveis, sabe? Porque fala-se do problema do carro, mas se fabrica muito carro. Estou entrando numa questão muito séria aí que não se fala muito, os governos não falam, né? Mas não cabe mais carro, mas tem redução de IPI, tem incentivo para se comprar carro. Como fazer essa equação? Na verdade, na minha opinião, o que nós precisamos fazer é investir no transporte de massa, que é o trem e o metrô. Eu acho que políticas que reduzam o acesso ao automóvel, elas vêm de encontro a
aos anseios da nova classe média brasileira. Eu acredito que essas pessoas que hoje estão ascendendo a possibilidade de ter um carro, elas querem ter um carro. E não há como o governo atuar para impedir que elas tenham o carro, tornando o carro mais caro, porque não temos o transporte público. Quer dizer, isso inverte a lógica totalmente da política pública. Né? Agora, Henrique, botar você na conversa. A cidade para as pessoas e não para os carros ainda é uma utopia quando a gente pensa nas cidades brasileiras? Não, sem dúvida. Diante da nossa realidade é uma utopia. Né? Você não consegue visualizar as administrações, o ente governamental, dando a ênfase, exceto na didática, na dialética, a essa realidade, a essa condição de colocar, de investir em espaços cada vez mais visíveis para o pedestre. Né? Eu acho que sem dúvida, é utópico ainda. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, Klinger, Henrique, muito obrigada. A gente está chegando ao final e a gente encerra o programa. Socorro, Lira. De Zé do Norte, é um coco, coisa lá da minha terra, Paraíba, meu peão. Vamos lá. O meu peão, ele só roda com ponteira, a ponteirinha rasteirinha pelo chão. O meu peão, ele só roda com ponteira, a ponteirinha rasteirinha pelo chão. Respondo, coco, mulher, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. O meu peão é feito de goiabeira, ele só roda com ponteira na palma da minha mão. Roda morena no meio desse salão, requebrando o corpo todo no ronco desse peão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Rodou, 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 bambiou, rodou, não caiu no chão. Rodou, 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 bambiou na palma da minha mão.